bagunça vaza, e tá tudo bem, desce, me bagunça vaza, e tá tudo bem, mexe, te lembrando com as asas, mas como eu não sei, acabo com ela lá em casa, isso toda vez, sem nenhum convite, quis ver meu limite, safado e freak, veio comigo. Salve tropa, como vocês estão? Felps aqui na área. Bom, faz uns dias aí, né? Algumas semanas que eu não venho trazer um conteúdo para vocês. Então eu elaborei mais ou menos aqui um conteúdo legal. Eu vou fazer um forecasting, né? No caso, o meu forecast ele já está feito. Eu teria feito ele ontem, no domingo, antes do mercado abrir. Acabei que eu não tive muito tempo, cheguei em casa, fiquei na correria e tal. E saí de novo, acabei que não tive muito tempo, então estou fazendo hoje, segunda-feira, né, no caso, já com o EOD, com o trade que eu fiz. E vou passar para vocês aqui o racional, tá? Antes da gente ir pro gráfico, quero passar aqui para vocês. Esse é o meu Linktree, né? Nele você consegue ter acesso à minha comunidade no Discord. Lá a gente fala sobre trade, né? Sobre SBC, sobre o mercado em si, o Forex, índices, commodities e tudo. Fora todo o material educativo que a gente disponibiliza na comunidade. Ela é gratuita, tá? Então você consegue entrar de forma gratuita nela, fazer parte da comunidade, assim como temos lá quase 500 membros. E também deixando aqui para vocês que com 500 membros a gente vai soltar nossos modelos de entrada, né? E também mais lives com os VIPs, com os membros mais experientes para vocês. E é isso, tá? Aqui, se você já está no canal do YouTube, você já tem acesso, mas caso queira compartilhar com algum amigo, com alguma amiga, você consegue também, tá? Mandando o link aqui, o acesso do nosso canal aqui no YouTube. Tá? O meu perfil é oficial, profissional, tá bom? Do Instagram, vocês também conseguem ter acesso a ele. Temos também uma forma de ter um pouco mais de acesso a mim, coisas do tipo, então tá aí. E o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo de uma forma mais formal, em busca de uma mentoria, em busca de alguma parceria, algum negócio, coisa do tipo, beleza? Então aqui está o meu Linktree, vocês conseguem ter acesso a mim e o link vai estar disponibilizado na descrição desse vídeo, fechou? Aqui, vamos lá. O que eu vou trazer primeiro para o contexto para vocês, antes da gente chegar até o momento do trade? Eu vou trazer, né, qual é o meu racional, desde do High Time Frame da macro até a minha tomada de decisão, beleza? Então vamos lá. Aqui, o que eu vejo nesse contexto do mensal? Eu tenho em uma estrutura, né, e também fluxo aqui bearish, tá? Então, um momento e uma característica onde o movimento do preço ele se encontra vendedor, né? Se encontra bearish, assim como foi dito. E pegando agora o contexto mais atual, o que eu tenho nesse movimento aqui? Eu tenho rompimento, uma falha estrutural, que é nessa lower, tá? Então esse movimento aqui que é a grid, essa lower faz esse rompimento, ele me dá um novo range, que no caso o range ele fica desse ponto a este ponto, beleza? E dentro disso, eu entendo que bem precificado, então eu vou puxar meu premium discount desse meu range aqui, eu tenho meu 50%, né, do meu range e uma correção aqui nesse momento do pullback, tá? Eu tenho uma correção numa zona premium, tá? Então, ou seja, eu estou vendendo caro, né? Obviamente eu tenho também para esse movimento estrutural aqui, ó, esse rompimento estrutural, né, numa continuidade bearish, de um fluxo bearish, eu tenho mitigações numa flip zone, que aqui está no mensal, mas no semanal a gente consegue visualizar um pouquinho melhor esse nosso range, tá? E essa nossa mitigação, essa flip zone nessa região. Então, pegando esse contexto, basicamente eu tenho esse movimento aqui, eu vou desenhar em cima para vocês olharem, rompimento, pullback, e agora a gente estaria entrando no movimento de expansão, que é o nosso fluxo swing, aquele que tende a renovar a estrutura do meu time, né, da minha característica que eu tenho.
Então aqui, ó, basicamente o movimento é esse. Eu vou fazer aqui mais curtinho, que a gente vai deixar registrado, tá? Então a gente tem esse movimento de rompimento, o movimento de pullback numa zona bem precificada, acima do nosso 50%, tá? E agora a gente começa a entrar no movimento de expansão, e o nosso rompimento está mais ou menos nessa região aqui, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. A mitigação numa boa zona e a continuidade, tá? Se a gente for descer para o semanal, aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor. Eu poderia deixar mais dessa maneira, essa região também não tem problema. Aqui eu deixei lá no mensal, direto no mensal, por conta dos estudos aqui, que eu deixo dessa forma, né, bem arrumadinho, mas não tem problema se eu fosse puxar aqui com base no semanal essa região, tá? E dito isso, o que eu enxergo aqui? Desse contexto do mensal para o semanal, é que eu tenho uma continuidade bearish, né? Eu tenho uma ideia aqui do preço, ele trabalhando uma continuidade de fluxo, tá? Numa característica onde, ó, interessante a gente tirar um pouquinho o zoom e ver que no EURUSD, ó, a gente está num momento em questão do ativo em si, né? Do histórico do que a gente tem, que é um ativo que vem se valorizando ao longo dos anos. A gente tem rompimentos estruturais, então para todo rompimento estrutural a gente também tem uma validação regional, seja uma oferta ou uma demanda, né? Uma supply or demand. E aqui a gente pode entender que esse é um movimento de pullback desse rompimento, ó. Então, naturalmente a gente tende a seguir esse fluxo bearish até que ele encontre aqui uma price action, uma probabilidade de uma price action de alinhamento dessa característica geral do ativo, tá? Então, entendendo que a gente está nesse momento aqui no movimento, que é isso? Do movimento, do movimento expansão e retração, né, com uma probabilidade do preço encontrar uma demanda e reagir em cima dela, a gente pode entender que a continuidade do fluxo bearish aqui seria natural, tá? Seguindo a característica que a gente está vendo. Deixa eu pausar isso daqui. Trocar de música, tropa. Só um minuto. Tá? E nessa característica aqui do semanal, a gente vê o movimento ele encontrar, né? Ele estava entregando esse movimento aqui de pullback. Uau. Tá? A gente entende que a gente teve nesse nosso momento aqui de pullback natural desse movimento de rompimento, tá? Então se a gente tem começou a dar uns bug, mano, isso. Expansão, retração, e aí a gente entraria no movimento de expansão. Então expansão, retração, e agora está entrando no movimento de expansão novamente. Dito isso, por que tá assim? Não sei o que está acontecendo. Bom, dito isso, contextualizando aqui do mensal para o semanal, a gente já consegue ter essa ideia do que o preço ele quer fazer e do que ele está buscando, né? De forma fractal, a gente sempre vai ter uma repetição do movimento, tá? O nosso movimento aqui do mensal para o semanal é o movimento onde a gente está tendo e visualizando esse rompimento, tá? Vou colocar isso daqui dessa cor e vou deixar assim, ó, tá? Então a gente está tendo basicamente esse movimento no nosso high time frame com a mitigação de uma flip zone aqui bem precificada, etc. A gente vai ter o nosso target estrutural, que é esse ponto aqui embaixo, né? E a gente também vai ter a nossa protegida, que vai estar aqui em cima. Então, vou colocar Protect e o nosso Target. Então, essa é a característica no nosso High Time Frame. O que eu vou trazer agora? Pro movimento do diário, aqui, a gente tem, vamos levar ao diário, o que eu tenho aqui? Eu tenho na característica onde era entregue o movimento de pullback do rompimento do semanal,
eu tenho toda essa característica aqui válida do diário, então eu tenho aqui demandas que geraram rompimentos estruturais no movimento de expansão, retração, expansão, retração, expansão. E aqui na retração, após a mitigação da nossa flip zone, que seria essa nossa região, a gente tem a price action que era esperada desse ponto, que seria, né, o nosso movimento atual bearish aqui após a mitigação dessa flip zone. Então, esse movimento, após romper e falhar essa lower, ele acaba sendo errático? Não, ele não acaba sendo errático. Ele era esperado pela price action dessa região. Então, se viesse a falhar a estrutura do diário, seria algo esperado, porque aí seria a repetição do nosso movimento que a gente foi e desenhou aqui, ó, né? Essa continuidade para essa característica do fluxo e estrutura. O que a gente tem no diário? No diário a gente encontra basicamente a mesma coisa, né, do que esse movimento aqui do mensal e semanal. Vou repetir, só que ele é um pouquinho menor. Só para deixar assim, ó. Tá? Só para a gente ter um pouquinho mais de facilidade. Vou deixar isso aqui. Opa! Isso aqui. E isso aqui. Show. E esse, tchau. Então, ó, aqui a gente tem do semanal, né? Vamos colocar esse rompimento. E agora, no fractal do diário, se a gente for acompanhar, a gente está no movimento onde foi entregue, tá, o rompimento. Então, a gente teve o rompimento e mais um movimento que rompeu, que é esse. Qual que seria o movimento natural? O nosso pullback. E é o que está faltando aqui no diário, tá? Se a gente for encontrar, a gente não tem na nossa característica aqui do diário esse movimento, ainda o início do pullback. Então, a gente pode considerar que desse momento, ó, nesse momento, pode ser o início do nosso pullback, né? O que a gente vai olhar são os fractais menores, né? Nossos tempos gráficos menores, que aí, naturalmente, o nosso diário se encontraria nessa característica. Tá? Basicamente, vou deixar um pouquinho mais apertado. Aqui, ó. Seria basicamente a mesma coisa, né? A gente vê o rompimento estrutural, né, o movimento de pullback, e depois ele buscaria alinhar o fluxo, tá? Então, aqui eu acho que ficou bem claro o que seria natural e o que seria de esperado para o nosso movimento no diário, é que o preço viesse buscar mitigações em nossas regiões não mitigadas, tá? Também mitigadas, mas não mitigadas é mais interessante porque o volume em liquidez é maior naquela região. E aqui eu separei algumas regiões, tá? Algumas probabilidades que eu acredito que o preço ele possa vir buscar mitigações. Então a gente tem o extremo, né, do nosso range do diário. Então o nosso range do diário se inicia nesse ponto e finaliza nesse ponto. E agora o que a gente está vendo aqui é interno desse range, tá? E aqui a gente tem uma boa precificação, aqui a gente também tem uma boa precificação, e aqui a gente tem um extremo que obviamente é uma excelente boa precificação e região, tá? Então olhando assim pelo contexto do diário, natural, um movimento bullish atual, né? Causar um movimento bullish, o preço vir mitigar boas regiões, né? E depois dar continuidade à característica que ele está entregando, que é o alinhamento de fluxo e característica do High Time Frame. Então a gente teve o mensal e o semanal ali já alinhado bearish, né? Agora nesse momento a gente tem uma falha estrutural do diário, tá? E sem mitigações na zona premium pós rompimento, tá? A gente pode ter mitigações aqui, por exemplo, nessa região, ó, a gente tem a geração de uma supply e mais a mitigação dela, né? No caso, a gente quer mitigações das regiões que não foram mitigadas. Então, um pullback seria algo natural pelo contexto do diário, né? E aí a gente iria, de fato, continuar acompanhando o movimento e vendo qual que é a característica que ele tem a nos entregar. Aqui, pelo contexto do H4, a gente vem de um fluxo forte bearish, né? Até pelo que a gente já olhou no diário.
E aí eu vou passar aqui para vocês uma questão que é sempre muito interessante a gente se atentar, tá? Vou até pausar aqui a música. Para todo rompimento estrutural, tá? Para toda choque, boss, o que que eu quero é sempre uma pré-mitigação, tá? Antes da quebra. Então, eu quero a retirada de liquidez antes do rompimento, tá? Por que que eu quero a retirada de liquidez? Porque a liquidez, quando ela é retirada antes, ela é depositada para agredir o movimento, né? O que foi retirado da liquidez dessa região foi depositada para agredir nesse momento aqui, tá? Ou posteriormente, mais lá na frente, se o mercado continuar agredindo o fluxo. Aqui, nessa mudança de característica, a gente tem um sweep nessa higher, tá? Que começou a validar essa estrutura, esse rompimento estrutural nesse momento aqui. Então, se eu tenho a captura de liquidez, tá? E o rompimento, a mitigação provavelmente ela não vai precisar, não vou dizer manipular o extremo, né? Mas retornar de forma tão agressiva a ponto de vir também retirar essa liquidez desse topo e depois buscar o alinhamento do fluxo. Normalmente, quando eu já tenho essa retirada da liquidez, eu não preciso do preço, né? A necessidade de eu ver o preço retornar para buscar mais liquidez, ela fica um pouco menor, porque eu já tive a captura e eu já tive a intenção aqui feita, que no caso foi o rompimento dessa estrutura. Tá? Então, nesse ponto, a gente tem esse rompimento com essa captura de liquidez e também a gente tem esse rompimento, mas sem nenhuma captura de liquidez, tá? E aí, necessariamente, o preço, ele não que seja uma regra, mas por necessidade de ter a liquidez no mercado junto com a gente, o preço ele faz um rompimento, tá? Estrutural aqui nesse ponto, ele renova essa lower e depois ele retorna para capturar todas essas liquidez, seja a liquidez do extremo, a liquidez externa, ou a liquidez interna, aqui usando como indução, como, como liquidez interna mesmo. Tá? Então ele captura toda a liquidez que foi colocada aqui nesse ponto, e aí a partir do momento quando ele tem esse rompimento estrutural aqui, ele dá continuidade na nossa característica bearish. Isso significa que se eu não tenho pré-mitigação antes da quebra, o preço faz um rompimento, ele sempre vai retornar na região? Não, ele não, nem sempre ele vai retornar na região. Ele poderia ter muito bem disparado a partir desse rompimento aqui, o preço poderia ter disparado e continuado a sua característica que já era esse fluxo bearish, tá? Mas sempre quando a gente tem uma pré-mitigação, mitigação de indução, um sweep no extremo, coisa do tipo, é melhor, tá? Porque a gente fica menos exposto ao preço ter que retornar para aquela higher ou para aquela lower em busca de liquidez, quando a gente já tem a captura da liquidez antes da quebra, tá? Que seria a nossa pré-mitigação. Então aqui a gente também tem um sweep, tá? Nessa higher e o preço novamente faz uma quebra estrutural, renovando a nossa lower e aqui dando novas características para o movimento. Tá? Nesse ponto aqui a gente pode considerar como liquidez, tá? Que ele vem e captura essa liquidez. Aqui a mesma coisa, ele vem e captura essa liquidez. Todas elas mitigando extremos, tá? Aqui a gente tem todo esse imbalance também, como mitigação e coisas do tipo, tá? É visível e dá para sempre identificar se a gente olhar com um pouco mais de atenção. Nesse ponto aqui, eu também tinha marcado, porque eu renovei as minhas marcações, eu tinha marcado essa região aqui como um acúmulo, tá? Um acúmulo de liquidez de região nessa zona. Então, para esse movimento estrutural, que a gente tem um rompimento, preço retorna, fica bem precificado, mitiga uma boa região bem precificada, agride o mercado novamente, tá? Nessa agressão aqui, por um bom momento, ele foi um fade close, né? Ele falhou em romper, ou seja, ele estava tornando essa região como alvo de liquidez, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, alvo de liquidez, porque ele estava falhando em romper essa região aqui. Nesse ponto, a gente encontra que o preço ele ficou aqui, ó, né? Meio lateral, e isso foi um acúmulo de liquidez novamente. Então, para esse movimento, quando a gente tem essa agressão, eu acreditava que provavelmente o preço buscaria uma mitigação dessa região aqui. Então, a gente pode considerar que essas aqui estão sendo as mitigações dessa liquidez que foi deixada nesse acúmulo, tá? Também identificando esse movimento, já vendo que o diário precisava de um pullback, precisava de uma boa precificação. A partir do momento que a gente começa
a ter falhas estruturais, que aí vem de um ponto onde não só se trata do H4, né? A gente também tinha boas regiões de 1 hora para poder acreditar da continuidade bearish da estrutura, mas de forma fractal o preço ele veio falhando tanto 5 minutos ou 15, 1 hora e também agora o H4, né? E pegando esse contexto, eu consigo colocar a ideia de que o preço ele está iniciando um movimento, uma reversão do fluxo, né? Uma reversão que leva tempo, porque a gente vem desde julho nessa queda, tá? Então a gente estava operando muito mais vendido a favor do fluxo do que na característica bullish, porque as bullish seriam nossos movimentos sempre de pullback das nossas características aqui estrutural, tá? Nesse ponto aqui, o que eu encontro? Eu encontro que o preço ele quer buscar uma boa precificação, não só no meu time de 1 hora, 4 horas ou coisa do tipo, porque ele já veio falhando a minha estrutura do 4 horas também. Falhou as minhas supplies que eram válidas, que geraram um movimento de rompimento estrutural. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma supply que gerou esse movimento para essa quebra estrutural. O preço, quando ele vem falhando essas estruturas, ele demonstra a intenção bullish aqui no momento, né? E a probabilidade do preço continuar uma característica aqui de reversão, né? Então ele vem falhando essas estruturas. Eu vou colocar as marcações aqui de 1 hora para a gente dar uma flutuada em questões desse tempo gráfico. Eu retirei, né? Eu renovei as minhas marcações, mas aqui tinha supply marcada, aqui, né, usou esse ponto aqui como liquidez também. Vamos trazer aqui, ó, esse ponto como liquidez. Movido pela notícia aqui, volatilidade gerada e tal. Então, beleza. Vamos descer por 1 hora. E só vim entender aqui, ó, um pouquinho essa região, tá? Aqui era a região que eu acabei de marcar, a liquidez. E eu acreditava bastante que após esse rompimento aqui, o preço ele poderia sim acabar segurando nessa região, tá? Mas pelo contexto do que estava dizendo no H4, após falhar essa região, eu comecei a acreditar que a probabilidade desse movimento não só falhar nesse extremo do H4, seria esse ponto, né? Seria a nossa protegida, mas no rompimento da probabilidade do preço continuar uma característica bullish, tá? Então, após o rompimento, após o preço também segurar nessas demandas que a gente tem aqui para dentro, né? Se a gente for olhar com mais atenção, a gente consegue puxar boas regiões para acompanhar o movimento do preço, tá? Então, até no podcast que eu passei para vocês, se eu não me engano, eu coloquei o preço ele poderia corrigir nessa região aqui, isso pelo tempo gráfico de 1 hora. Deixa eu trazer isso daqui para cá, que era uma dos meus alvos da operação. O que a gente tem nessa característica aqui do 1 hora? Tá? Eu vou pausar de novo essa música, que eu não sei se está alto para vocês, tá? Mas nessa característica aqui, a gente encontra um preço bullish, tá? Num fluxo bullish, né? E se a gente for olhar com atenção, a gente tem nesse rompimento aqui, ó, nesse rompimento, a gente tem uma interação, tá? E a interação é esse momento aqui. Então, basicamente, a gente tem para essa estrutura, ó, isso aqui. Deixa eu deixar bonito. Tá? A gente tem isso. E aí, essa interação aqui, ó. Essa interação nada mais vira do que, vira um ponto de liquidez aqui pra gente, beleza? E aí esse ponto de liquidez e de probabilidade do preço retornar, fazer mitigação nela, que seria a nossa flip zone, ficaria um pouco mais alta da probabilidade do preço continuar a nossa característica. É uma região que estava nesse range até então bem precificada, 50%, uma correção saudável, dizendo assim, bem precificada, né? Se estivesse um pouco mais acima na zona premium, não estaria tão interessante para a gente, né? Como ele vem numa zona de 50%, aqui numa zona discount para compra, eu quero comprar barato, não quero comprar caro, então uma probabilidade do preço continuar o seu fluxo, sua característica bullish aqui era alta, né? Eu coloquei que o preço poderia vir fazer mitigações nesse extremo,
pelo contexto de ficar bem precificado numa hora, mas eu já acreditava que a partir desse momento ele poderia dar continuidade, tá? E aí, na comunidade, vai de cada um em saber analisar e saber entender o momento do mercado, beleza? Eu vou colocar, eu não sei se vou colocar aqui, ó, 15 minutos para vocês entenderem qual foi, começou o racional do movimento. Então aqui, para vocês entenderem também os seus zones, né? Aqui a gente tinha a higher da nossa seção asiática, então o preço ele estava trabalhando esse movimento bearish, esse momento, né? Bearish com a nossa higher aqui da seção asiática, sem ser consumida. Então, quando eu vi o preço trabalhar esse extremo, eu acreditei que ele poderia também trabalhar essa região aqui, que já era mitigada, né, por esse momento, já tinha sido mitigada, mas isso não muda o fato de a demanda poder reagir bullish nessa região e também pelo consumo, né, dessa lower aqui, que a gente pode considerar como sweep estrutural. Vou colocar aqui já nos estudos certinho, então aqui a gente poderia colocar e considerar que ele veio retirar a liquidez dessa lower aqui, que causou todo esse movimento também de mitigação mais geração de liquidez, tá? Onde ela foi consumida nesse momento. E dito isso aqui, quando eu também tenho quase nesse modelo de liquidez aqui, que a seção de Londres normalmente sempre mitiga a seção asiática, eu acreditava que o preço ele em algum momento ele iria vir buscar essa mitigação e por todo o contexto que a gente já trouxe lá do high time frame e na mudança de características, as falhas estruturais do H4 de uma hora, a probabilidade do movimento continuar bullish aqui era mais alta do que ela se tornar bearish. Mesmo que se viesse vir fazer uma boa precificação para o contexto de uma hora, seria essa demanda aqui que eu buscaria me atentar num alinhamento de fluxo, tá? Então, aqui nesse momento eu já estava acompanhando, né? Eu estava virado para ser sincero com vocês. Nos 5 minutos o preço disparou, né? Então vamos começar no contexto. Eu vou tirar o indicador que ele dá aqui que eu fiz. A gente tem todo esse contexto, tem a high lá em cima, tem esse sweep, tá? Tem esse rompimento estrutural aqui, então eu vou colocar low time frame, tá? E nesse low time frame a gente tem o YouTube Music duas é um app de interações, música. E com o Music Premium que foi você a fica nossa livre flip para ouvir zones, mais de 80 milhões de que é esse trade aqui, tá? Esses comerciais não param. Bom, o que vem acontecendo ultimamente? Vou falar aqui para vocês que é assim, ó. O trade em si, ele não é só o momento que a gente aperta o botão, tá? A gente tem que ter a consciência aqui de que o movimento do mercado, ele não só o movimento, mas as oportunidades e tudo que a gente pode pegar de operações, a gente vai ter todo santo dia. O mercado ele é abundante, ele vai entregar oportunidades todo santo dia, né? E esse último mês, um mês e meio, eu vim dando uma trabalhada no emocional, vim cuidando de outras coisas e, vamos colocar entre aspas, perdi muitas oportunidades, tá? Algumas eu não abri, realmente eu vi as oportunidades, não me sentia bem para estar operando, só queria estar acompanhando, mantendo meus estudos em dia, mas não operei. E tomei miss, tomei break-even, teve um break-even que eu tomei que o preço andou 15R. Graças a Deus eu fiz uma parcial e aí o preço voltou tudo na minha cara. Não tem problema também, faz parte do mercado. Isso não me abala, mas entender o momento aqui de, cara, eu tô bem para operar, eu tô bem para carregar um trade, para conduzir uma operação, para fazer a gestão dessa operação. É um já é operar, tá? Só que você não está operando seu capital ali na boleta, você está operando o seu mindset. Você está preparando o seu mindset para poder fazer operações de alta qualidade, tá? A gente não quer forçar trade, a gente não quer
pegar qualquer operação aí, simplesmente apertar o botão para falar que eu não deixei nenhuma oportunidade no dia passar. Eu estou há um mês e meio quase sem clicar direito. Pouquíssimas operações. No máximo 5, coisas do tipo. Fora os MIs que eu tomei que eu tentei pegar, né? E uma coisa que estava acontecendo bastante é que como eu não estava com paciência de ficar com a cara no gráfico, eu estava sempre posicionando as minhas ordens. E aí eu ficava no MIS, é, uma outra vez ou outra eu acabava que posicionava e não olhava direito. E aí tomei um stop ou outro, né? Porque eu não estava querendo acompanhar muito o mercado, não estava com cabeça para isso. Essa ordem aqui eu não posicionei, tá? Eu vim, deixei o preço mostrar aqui essa mudança característica, tá? Então a gente tem um rompimento estrutural e esse daqui tinha passado a ser o nosso range, tá? Eu vou colocar dessa maneira aqui. Esse daqui era o nosso range, uma mitigação nessa região, ó. Então para mim seria confortável toda essa região aqui se o preço segurasse nela, já consideraria legal para minha mitigação, tanto que eu coloquei meu stop aqui mais ou menos do tamanho desse desenho, né? O preço chegou, eu bati a ordem, bati uma ordem leve, tá? É a primeira operação que eu estou fazendo, vamos colocar assim, primeira operação que, que venha a dar certo, né? Desde de todas as outras que eu tomei break-even, tomei miss, fiz uma ou outra que me deu a oportunidade de fazer parcial, coisa do tipo, tá? Então essa daqui é a operação. Eu trouxe todo esse contexto, essa narrativa para a gente entender aqui o movimento, entender qual é o objetivo, qual era a probabilidade do movimento entregar uma reação bullish, coisas do tipo. Então, aqui eu entrei nessa operação, esperava que daria continuidade até pela mitigação dessa higher aqui, dessa Ásia, né? A higher da Ásia. E aqui nela eu bati uma parcial. Quando eu bati essa parcial, foi mais ou menos uma parcial de 10 R's, se eu não me engano, isso, de 11 R's. Eu bati a parcial, coloquei meu stop no break-even, né? Eu ainda vi essa região nos 5 minutos, então vamos colocar nos 5 minutos aqui, ó. É a mesma coisa, tá? A gente tem um rompimento estrutural, que no caso é o rompimento dessa raia aqui, dessa região toda, nessa região toda que eu diga. Esse rompimento para os 5 minutos, tá? Me trouxe essa interação aqui, ó. E aí nela eu poderia ter feito mais uma compra, tá? Nessa região, pelos 5 minutos mesmo, não tem problema, e ter levado aos meus targets, né? E aí seriam os targets estruturais. Eu acredito que o preço ele vem fazer mitigação nessa região aqui do H4, então talvez a gente pegue até 50, até 100 R's, tá? Né? Nesse caso, os 5 minutos foi uma operação assim que daria para ter feito com tranquilidade. Obviamente, provavelmente seria retirado no break-even nesse momento aqui, porque a gente faria talvez essa parcial, dependendo de quanto que estaria batendo. No caso, não está batendo nem 5 para 1, então eu não faria parcial. Né? As minhas parciais no mínimo, 5 para 1 foi. Minhas parciais, para ficar interessante para mim, tem que ser no mínimo 5 para 1, tá? Minha primeira parcial. E aí depois eu daria continuidade no trade, mas quando eu faço uma parcial, normalmente eu já protejo a operação, então eu faria parcial, ele me tiraria no break-even aqui. Mas eu não fiz essa operação, eu fui dormir, eu estava cansado, depois que eu já tinha entrado nesse trade, feito a parcial e colocado 0 a 0, eu deixei o preço aí andar com a merreca que tá, e é isso, tá? E, bom, para nossa segunda-feira a gente tem esse conteúdo, esse alinhamento, essa ideia aqui de trade, de coleta de dados, de entender que a característica aqui é nessas regiões, tá? Essa probabilidade de continuidade do movimento bullish, a nossa característica bullish. O preço não só para o movimento do diário, né, que eu especifiquei para vocês que ele poderia buscar essas regiões melhor precificadas no range do diário, ele pode muito bem realinhar nessa supply do H4. Aqui a gente tem que considerar ela como uma probabilidade,
né? Não pode descartar só porque o contexto no diário, é, em tese, pede um pullback ali bem precificado, mas nessa região aqui a gente pode ter um alinhamento de fluxo e estrutura, né? Ele faz a mitigação, causa uma price action, começa a falhar nossas lures, e aí ele alinha o nosso fluxo até o target estrutural do diário, né? É, mas a ideia é pegar, continuar essa característica aqui desse pullback, que provavelmente ele vai buscar essas regiões de liquidez, essas supplies aqui em cima, ou as supplies do diário, tá? E aí a gente vai reagir conforme o que o preço disser pra gente, tá bom? E é isso, tropa. Esse daqui foi o trade do dia. No momento ele está pagando um pouco mais de 60 R, se eu não me engano, 62 R. Eu acredito que vai continuar bastante até esse fluxo aqui, esse fluxo não, essa supply, tá? E é isso. Esse é o conteúdo de hoje. Queria dizer para vocês aqui, vocês devem ter calma e paciência no processo, tá? Vocês devem sempre acreditar no que vocês estão fazendo, no que vocês vêm estudando, no que vocês vêm aplicando. E, cara, não é fácil, tá? Eu falo para vocês que fazer algo desse tipo aqui leva tempo, tá? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que passar por cima das suas limitações, passar por cima das suas preguiças, dos seus medos, sabe? Porque se for fácil, ou se fosse fácil, todo mundo faria. Tropa, todo mundo faria. As pessoas chegariam até o mercado financeiro achando que isso daqui é cassino, é apostas esportivas, é blackjack, é qualquer coisa, né? E não é assim que funciona. O SMC em si, da visão que eu tenho dentro da comunidade, dentro do network que eu já fiz, fora da comunidade com o SMC, traz sempre uma galera mais séria. Aquela galera que quer viver de mercado, que quer ter sua liberdade financeira. A liberdade financeira todo mundo tem na sua área, tá? Todo mundo que eu digo, aqueles que lutaram e trabalharam e suaram firme, firme, firme para poder fazer virar e acontecer e dar certo. E no mercado não vai ser diferente, tá? É, obviamente aqui cada um depende do seu tempo, como qualquer outra profissão, né? Só que os resultados que a gente pode ter com o mercado financeiro extraordinários e rápidos, né? Rápidos que eu digo, a sua vida pode mudar em menos de 5 minutos, de menos de 5 anos, tá? Mas não tenha pressa. Aproveite o processo, curta o processo, não pula etapa, porque pular etapa é dar passo maior do que a perna e isso não funciona, tá, galera? É uma coisa que, se você não respeitar o seu processo de aprendizagem, o seu processo de repetir aquilo que você está aplicando e ir direto para sua conta e direto colocar o seu dinheiro em risco ali numa operação, coisa do tipo, sem nem sequer ter estudado direito o conceito, sem ter validado o conceito, sem ter visto se determinado conceito ou determinado modelo de entrada ou forma de coletar dados do gráfico é a forma que você funciona ou é a forma que só foi passada, porque eu aprendi de certas maneiras e eu, de tanta repetição, eu encontrei um modelo que me deixa confortável, um modelo que funciona comigo. Porque cada um é cada um tem uma forma de lidar com o mercado, cada um tem uma forma de lidar com o dinheiro, de reagir tanto de forma emotiva como sentimental a uma operação. E você tem que encontrar o seu modelo, tá? Você tem que encontrar a sua forma de operar. O que te deixa confortável, como te deixa confortável e do porquê te deixa confortável operar de determinada maneira, né? E se isso te traz resultados positivos, te traz lucratividade, te traz consistência, te traz mais disciplina e mais motivos para você continuar aplicando e repetindo da forma que já está sendo feita, tá? Então, aproveita o processo, tenha paciência, faça com carinho. A repetição aqui é uma coisa que vai te trazer resultados extraordinários, tá? Mas para isso vocês precisam acreditar em vocês, continuar estudando, continuar repetindo, e entender que o dinheiro ele vai chegar, tropa. Ele vai chegar na hora certa, na hora que tem que chegar, tá? E felizmente, né? Eu digo isso que é no tempo de Deus, porque se fosse no nosso, todo mundo já estaria aqui querendo nadar no dinheiro.
mas você de fato estaria pronto para lidar com isso? Você estaria pronto para abraçar a ideia de que agora eu tenho cabeça, eu tenho emocional, eu sei lidar com, com o mercado, eu sei lidar com o dinheiro, eu sei não perder quem eu sou, não perder quem eu fui e quem eu quero ser, para não se tornar uma pessoa arrogante, para não se tornar uma pessoa desumilde, para não se tornar uma pessoa, sabe, de mau caráter. Então, curtir o processo e aprender com o próprio mercado a não só o trade, mas se eu quero buscar liberdade financeira, eu estou buscando para quê? Para jogar na cara dos outros que eu fiquei rico? Ou para poder ajudar alguém? Ou simplesmente para poder curtir a minha vida, mas sem interferir na vida de ninguém, sem ter que humilhar ninguém ou qualquer coisa do tipo, sabe? Porque o dinheiro ele vai te tornar, em certo momento, se você não tem a cabeça no lugar, ela vai mexer com o seu ego, ela vai mexer com a sua humildade, ela vai mexer com o seu caráter, ela vai mexer com a sua educação e o seu respeito pelas pessoas, tá? E até pela sua empatia. Então, algumas coisas, se não está acontecendo agora, se está muito, muito, muito difícil hoje, é porque você ainda não está preparado. Alguma coisa falta em você que não te permitiu ser consistente, lucrativo e se tornar rico ou rica, tá? E muitas das vezes não é a técnica, não é gerenciamento, não é uma questão de dedicação. Às vezes existe algo em você, no seu coração ou na sua mente, que te bloqueia e que Deus sabe que não é o momento. E Ele está te preparando para o extraordinário. Só que para o extraordinário a gente tem que ser extraordinário. Então a gente não pode estar ferido, a gente não pode estar com rancor, com raiva, com ódio de alguma coisa. A gente tem que estar bem para poder receber uma nova fase na nossa vida, tá? E acredite, continue fazendo, continue aplicando, continue estudando, que vai chegar. Para quem já chegou, mantenha os pés no chão, mantenha a cabeça no lugar, tá? E continue fazendo aquilo que você está fazendo. Eu queria parabenizar também boa parte da comunidade que vem conquistando muitos e muitos e muitos objetivos de vocês, para quem compartilha. E é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vai estar disponível hoje mesmo, às 8 horas. Vocês não vão estar vendo isso, porque isso daqui não é uma live, quase falei como se fosse uma live. Também já tocando nesse assunto, já que vem. Também vou voltar com as lives aí. A comunidade cresceu bastante. E desde então eu acabei não fazendo uma live com a galera, não aparecendo, mas será feito, tá? O conteúdo de hoje é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que trago um pouco aqui de ideia para vocês, que vocês tenham pego alguma informação ou outra, tá bom? Espero que vocês fiquem com Deus. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, com os traders que você tem por aí, tá? Venha também fazer parte da nossa comunidade. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão amar esse ambiente, para ser sincero, tá? E é isso, tropa. Fiquem com Deus, um grande abraço, beijão pra todo mundo e é nóis. She a bad little bitch, she a rebel, she beautiful.